Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Revolução Haitiana. Vamos direcionar nosso estudo para a questão histórica da América Latina. Na última aula a gente viu os processos do final da Idade Moderna, das formações das revoluções burguesas, da formação do Império Napoleônico, né? E as suas consequências, suas expansões. Hoje a gente vai estar falando um pouco do contexto do Haiti na América Latina, seu processo de independência, a abolição da escravidão, foi a primeira colônia a abolir a escravidão e a se tornar independente na América Latina. Então, esse processo histórico tem uma significação muito importante, né, não só para a construção da identidade do Haiti, mas também para a América Latina como um todo e que vai influenciar outros movimentos também. Então, para a gente pensar o processo de revolução, esse movimento importante, né, dado a sua importância, eu coloquei uma pergunta, né, um questionamento para a gente discutir e pensar ao longo dos nossos estudos, quais os significados materiais que esse evento atribui para o contexto externo. Então, é pensar na importância real que esse processo histórico de movimento de independência e de revolução vai ter não só para o contexto da América, dos países da América Latina, mas para o contexto da Europa também, né? Dado a sua importância, dadas as modificações estruturais que vão ocorrer nesse momento. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, sobre esses significados para o contexto externo. Coloquei aqui uma citação que eu acho que é uma boa síntese, né, desse movimento. O Haiti revolucionário eclode como espaço simbólico de resistência contra todas as tentativas dos colonos, naquele momento quase todos homens brancos, de impor a desumanização de seus colonizados, homens e mulheres negras. Pensar esse movimento de revolução como um movimento de resistência. Essa população haitiana resiste a quê? Resiste à metrópole, resiste ao processo de colonização que tem como marca a desumanização, a violência sistemática, a violência estrutural que se estabelece nas colonizações, né? Não estamos estudando o Haiti, mas ocorreu também nas colonizações no geral da América do Sul, América Central. Pensar essa resistência desse povo, né, que não vai admitir todas essas submissões e todas essas violências. Achei interessante essa citação como síntese desse processo. E aí a gente vai ver agora um pouquinho do movimento anterior à colonização, o período pré-colonial, né? No Haiti a gente tinha a fundação do povo, né? Colocado aí nas comunidades tainos. Então, os tainos foram os povos aí originários, né, os nativos que fundaram essa localização, esse país. A gente tinha aproximadamente 3,77 milhões de pessoas e essa população ela durou basicamente 800 anos. Então foram 800 anos de civilização. E eles chamavam Haiti, que corresponde à região das montanhas. Então a gente tem essa população nativa e antes da chegada do Colombo, e é contado, né, conta-se que antes da chegada dele, essas comunidades dos Tainos, eles eram governadas por uma mulher, né, Anacoana. A Anacaona, ela era uma guerreira, cacica, poetisa e que formava aí a governabilidade das comunidades, né, no período aí pré-colonial. É interessante pensar a participação das mulheres, vai ter uma participação muito significativa, configurando até mesmo sociedades matriarcais, e aí a gente vai ver ao longo do processo também revolucionário a participação de inúmeras outras mulheres que foram muito importantes no período revolucionário. Então a gente vai ter essa figura, essa representação feminina, né, a Ona como uma representação de uma sociedade matriarcal. Então a gente vai ter a chegada do Colombo, né? Lembrando aí da Espanha, das expansões marítimas, né?
configurando o movimento de expansão de Portugal e de Espanha, né? São os pioneiros da expansão marítima. E aí o Cristóvão Colombo chega em 1492, já no finalzinho aí do século XV. E aí começa o processo de colonização e, consequentemente, todas as estruturas violentas, o processo de mortes das comunidades, né, das populações indígenas começa a crescer gradativamente. Então, até 1510, já teriam sido dizimados aproximadamente 15% da população, né, dos Tainos. E aí a vida indígena que era estabelecida, ela começa a ser transformada, né? Progressivamente essa força de trabalho torna-se escravizada. Então eles vão começar o processo de escravização através da mão de obra indígena. Lembrando que a escravização, né, é uma adoção aí dos métodos de colonização e essa prática de trabalho, ela é altamente lucrativa para o sistema colonial, para as metrópoles. Então, eles adotam essa força de trabalho, escravizando, né, a população nativa da região. Com isso, a gente vai ter modificações interessantes nesse processo, por quê? Porque a gente vai começar a construção também da religião dos colonizadores, que é a religião católica, né? Então a gente vai ter padres que vão começar a olhar isso, o processo de escravização, de uma forma mais crítica. A gente tem o escravo, a pessoa que está com condição de escravizada, ela não é uma pessoa, ela não é um humano, ela não é considerada como gente. Então, por ela não ser considerada como gente e como uma mercadoria, ela não tem alma. Então, tudo bem, né, as pessoas que são nessa condição, mas os indígenas, eles não foram vistos como não gentes, né, eles foram vistos como pessoas humanas, pagãos, né, mas estão ali na posição ainda de pessoas, né, um processo ainda de humanização, e consequentemente eles são dotados de alma. Então vai ter questões religiosas que vão começar a impor essa construção para os indígenas e vai impossibilitar o processo que estava acontecendo de escravização. Então, os indígenas eles tornam-se indisponíveis para serem escravizados. Com isso, os colonizadores vai gerar necessidade de mão de obra. E é a partir daí que será implantada a mão de obra africana escravizada. Então, vai ser essa transformação da mão de obra indígena, vai ser substituída pela africana, e é nesse processo que a gente vai começar a construção da mão de obra negra africana escravizada. E aí, no processo de colonização espanhola, a gente vai ter a mudança do nome, de Haiti vai para a Ilha Hispaniola, Colombo estabelece essas normas, e aí em 1417, a gente vai ter os primeiros grupos africanos escravizados chegando à ilha. E aí é nesse momento que a gente vai ter as tropas, né, através do tráfico negreiro, e a origem desses grupos africanos são basicamente, principalmente, né, de Guiné, Togo e principalmente de Benin. Então são essas regiões aí do continente africano que vão ser responsáveis, né, pela mão de obra que vai ser destinada aí para as ilhas espanhola. Com isso, a gente vai ter posteriormente da colonização espanhola a colonização francesa. Os franceses eles chegam aí quase na metade do século XVII, 1625, e eles vão começar a adotar o regime de plantation. A gente viu também, né, o processo de plantation na história do Brasil, e o plantation basicamente é esse modelo de exploração, né, de terras baseados na monocultura, exportação de grandes latifúndios e o emprego da mão de obra escravizada. E aí essa adoção do plantation vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico da colônia, vai ter alta lucratividade e vai intensificar, né, os processos de escravização e os processos de exportação das pessoas, dessas pessoas em condições de escravização para a ilha, que no caso agora, com a colonização espanhola, vai ser rebatizada com o nome de São Domingo.
ele vai receber nesse momento cerca de, basicamente, nesse momento, né, a ilha começa a receber aproximadamente 100 mil escravizados, 100 mil africanos escravizados por ano. Então, com essa mudança econômica, com essa adoção do plantation, com essas novas práticas de exploração de terras, a gente tem um aumento muito grande economicamente e um aumento também de recebimento de africanos escravizados. Isso são coisas bem atreladas no processo de exploração da colônia. Então a colônia ela vai ser apelidada nesse momento de Pérola das Antilhas, vai ser considerada a mais rica colônia europeia. Então a França ela consegue ter uma alta lucratividade, vai ter um domínio muito grande sobre a colônia por conta dessa economia, né, sendo gerada e sendo transformada de forma muito significativamente. Já no final do século XVII, a gente vai ter a imposição e a elaboração de um código que vai fazer com que haja a manipulação e o domínio da colônia ainda mais significativamente, que é o Código Noir. O Código Noir ele foi um código estabelecido que ele não somente legalizou a escravidão, né, tornando essas pessoas nessas condições como propriedade imóvel. Ele fez com que houvesse vários tipos de manipulação e de violação, né, física e simbólica dessas pessoas. Então, admitia a questão da marcação de ferro, a tortura, a mutilação física, o assassinato de escravos. Então, é um código que estabelecia todas essas normas de violência para controle da colônia. Aqui eu coloquei uma foto de uma artista haitiana, a Nicole, ela elaborou essa tela, e o nome da tela é o Código Noir, né? E ela representa basicamente o momento da captura de um escravo. Então aqui está um escravo que foi capturado, né, por uma pessoa branca, alguém da elite ali que ficava responsável pela capturação de escravos. E aí, quando ele era capturado, ele era marcado com um brasão. Então aqui a gente tem um brasão que representa a flor de lis, representa a monarquia francesa, e as suas orelhas elas estão decapitadas. Então eles decapitavam a orelha e marcava a pessoa com esse brasão a fogo mesmo quente para ficar marca. E aí ele representava, quando ele era solto, representava que uma pessoa, que ele era um fugitivo. Então, além dessa violação física, tinha essa marca simbólica de fugitivo, que ele ia carregar pelo resto da vida. Então, a gente tem todos os níveis aí de violação e de violência estabelecidos pela colonização. E aí, quando o escravo era capturado, né, mais uma vez, ele tinha novamente essa marca, ele era marcado novamente, e aí, possivelmente, ele ia ser decapitado outra parte do seu corpo. Se eu não me engano, se tivesse 3 marcas desse brasão, ele era morto, então não poderia ter mais de 3 marcas. Então, essa é uma representação, né, de uma artista haitiana que representa esse código de leis, né, extremamente violentos e estabelecidos no processo de colonização. E aí já a gente vai encaminhar, né, para a sociedade já no contexto da revolução, no contexto da abolição da escravidão. Então a gente tem uma sociedade no final do século XVIII caracterizada por 5% da população branca, e esse 5% representa os ricos proprietários e homens livres, 10% de negros livres e mestiços, ricos, né, ou pobres. Então essa classe é uma classe intermediária, eles eram conhecidos também como mulatos. Então a gente tem 10% dessa população negra livre. Eles tinham costumes parecidos com a metrópole, então eles tinham um linguajar francês, práticas culturais mais voltadas a questões dos colonizadores, e 85% da população eram de escravos. Então a gente vê que a grande massa populacional era formada por africanos escravizados. E aqui eu coloquei uma síntese também, uma citação que representa esse momento de revolução. A revolução, ela tem como desenvolvimento histórico, né, não só o processo material, a construção histórica do processo de revolução e de abolição da escravidão é tida também
com adesão a questões religiosas. Então, a gente vai ter no processo de abolição o caráter religioso também presente. A religião que era muito presente de matriz africana era chamada de voodoo. Então, a gente vai ter um processo de adesão, de união dessa camada populacional de escravizados, atrelado a aspectos religiosos também. Aqui tem uma citação que fala um processo do início, né, das operações revolucionárias, e tem como marca a violência mesmo. Então a gente tem numa primeira série de operações que durará um mês, os escravos destroem tudo, como labaredas sobre a palha seca, as palavras de ordem, morte aos brancos, ganham as planícies. Chegara o momento há muito esperado. Nas fazendas, as senzalas sabem o que fazer. Em poucas semanas de luta, os insurgentes chegam a mobilizar mais de 100.000 combatentes. Então, é a partir de 1791 que essa massa de escravos, ex-escravos, mestiços, né, mulatos, eles se unem com um ideário que é o fim da abolição da escravidão. A gente tem como influência muito grande o processo da Revolução Francesa, que a França está passando, o processo iluminista que a Europa passou. Então, a gente vai ter forte influência externa para o contexto das mobilizações que objetivavam a abolição da escravidão. Com concepções religiosas que se atrelam a esse momento também de revolução e de mobilização, a gente vai ter práticas, né, de rituais da religião voodoo que vão fazer com que a união desses povos se intensifique cada vez mais. Conta-se que a Cecile, que era uma sacerdota, líder também desse processo, dessa cerimônia religiosa, nesse momento, junto à população, junta essa camada de escravos e ex-escravos, e eles nesse ritual religioso se unem para objetivarem o fim do processo de escravização. Aqui as mobilizações objetivaram a luta contra a elite minoritária branca, que subjugava a esmagadora maioria de escravos de origem africana e excluía politicamente e socialmente os mestiços ricos. Então tem uma adesão muito grande dessa população, eles têm construções, um embasamento político e social muito bem definido, traçados por aspectos religiosos também. Aqui eu coloquei uma foto, né, que é o que as populações do Haiti contam, né, nesse momento religioso. Se reuniam em rodas, davam as mãos, sacrificavam animais, todos aí contra as opressões, né, lutando contra o homem branco opressor e essas violências impostas aí pelas práticas da colonização. E aí a gente vai ter esse desdobramento revolucionário. O Toussaint é um líder que vai conseguir se sobressair nesse momento de revolução e de abolição da escravidão. Toussaint é uma figura importante que vai comandar, né, esse momento de abolição. E aí, por volta de 1793, quase que a totalidade das pessoas, né, em condições aí de escravização já estavam no processo de abolição e já estavam libertas. Então, Toussaint é uma figura política, um revolucionário que vai ter uma participação muito significativa nesse momento. E aí, de 1794 a 1800, esses homens e mulheres livres, eles lutam para manter as suas conquistas, né, frente às tropas britânicas e às modificações, né, e ameaças externas. Então, além dessa adesão dessa população e desses grupos, né, no processo de revolução, eles continuam aí lutando, agora livres, para que haja a permanência desses direitos e dessas conquistas. Nesse momento também a gente vai ter uma repercussão muito grande na França. A gente vai ver que posterior a 1792, vão começar vários processos de assembleias políticas para que haja um pressionamento do fim da escravidão nas colônias. Vão ter camadas de trabalhadores franceses que vão se inspirar nesse movimento, e aí a gente vai ter um alarde muito forte, um alarde muito significativo externamente, né, com o que estava acontecendo no Haiti. E aí a gente vai ter
coloquei aqui uma citação também do Sartre, no livro do Fanon, que fala desse processo, né, de abater o europeu. Abater um europeu é matar dois coelhos com uma cajadada só, suprimir ao mesmo tempo um opressor e um oprimido. Resta um homem morto e um homem livre, mostrando o caráter violento da revolução e necessário para que haja a libertação dos oprimidos, dos colonizados oprimidos. Então, quando você abate um europeu, você, né, mata dois coelhos numa cajadada só, ao mesmo tempo, né, acabando com o opressor e com a população que foi massivamente oprimida durante muitos e muitos anos. Achei muito interessante essa frase também. E aí a gente vai ter a atuação de Napoleão. Né? Nesse contexto de início do século XIX, a gente viu na França a formação do Império Napoleônico. E aí os exércitos, Napoleão, vão tentar reestabelecer a escravidão e restabelecer o Código Noir. Então a gente vai ter uma atuação política bem mais conservadora no território francês, e eles buscam mesmo o restabelecimento aí da escravidão e estabelecer todas as imposições e violências que eles detinham sobre a colônia francesa. Aí a gente vai ter também a ordenação de prisão do Toussaint. Ele vai ser levado à França e durante um período aí ele vai passar por alguns conflitos e depois ele vai morrer. Mas o movimento revolucionário, né, e a ascensão do caráter de independência, ele continua em ascensão no Haiti. E aí em 1804, através da figura política do Dessalines, a gente vai ter a proclamação da independência do Haiti. Então, com o Toussaint, a gente teve, né, uma liderança nos quesitos da abolição da escravidão, e com Dessalines a gente tem um processo liderado para a independência do Haiti. É interessante que já no começo, né, quando a gente tem o fim da abolição da escravidão, é dito assim como ponto de não retorno. Então eles sabiam muito bem que eles não queriam retornar à condição de escravo. Eles tinham processos e ideários históricos de emancipação, de quebrar as barreiras e as correntes com a metrópole. Eles queriam se tornar independentes, então esse movimento ele ficou muito aceso, né? Não só a abolição da escravidão, mas também o processo de cortar as relações e as dependências com a França, no caso. No processo de independência também eles retornam o nome original, né, Haiti, e acaba que no final o Dessalines ele acaba sendo assassinado e o Haiti ele adota o regime republicano. Então essas figuras políticas elas foram muito importantes, esses líderes políticos também. Vou falar um pouquinho também da participação das mulheres no papel da revolução. As mulheres negras, elas foram vítimas de inúmeras violências, estupros, a questão do corpo. Então a gente tem um processo ainda mais difícil quando a gente fala de mulher, porque é transpassado pela questão não só de raça e classe, como de gênero também. Então a gente tem várias outras violências, mas a participação das mulheres na Revolução Francesa foi um movimento muito interessante. A gente tinha sociedades matriarcais atreladas não só à questão da religião, mas na questão política também. A Cecília foi a representante, né, do movimento no quesito da religião, da cerimônia. A Suzane foi uma tenente que participou significativamente do processo revolucionário. A Mary Jane, ela foi uma enfermeira, então ela participou da questão da medicalização dos agentes, das pessoas que estavam participando das guerras, dos confrontos. Ela alfabetizava também pessoas. E a Catherine Flon foi a responsável pela elaboração da bandeira. Ela era costureira e aí ela costurou a bandeira do Haiti com essas duas cores, né, o azul e o vermelho, representando as pessoas, os negros escravizados e os negros libertos, e essa união dessas duas alas para o processo de abolição da escravidão e para o processo de independência. Então essas são algumas das inúmeras outras mulheres que participaram do processo de independência de forma significativa, de forma a contribuir para tudo isso, para esse processo de revolução. A gente tem a contribuição de forma indireta, então elas tinham não só figuras
notáveis, né, como foram as mulheres mais citadas, mas também de forma indireta. Então, elas estavam ali sempre auxiliando o processo revolucionário, algo muito interessante que, infelizmente, também é pouco estudado e difundido na história do Haiti. Aqui eu coloquei a figura da Mary Jane e da Catherine Flon. A Catherine, ela tá na moeda do Haiti e ela foi responsável, né, pela bandeira. Aqui eu coloquei algumas referências. Então, gente, é pra gente pensar esse processo de revolução, né? A primeira colônia que liderou o processo de abolição da escravidão, uma revolução e uma emancipação que tem majoritariamente a participação de escravos, então foi a maior revolução de escravos da humanidade, o primeiro país a se tornar independente na América Latina. E isso gerou um mal-estar dos contextos externos muito grande. A França, ela demora um pouco para reconhecer a independência. Posteriormente, o Haiti, mesmo após sua independência, vai sofrer algumas impedições econômicas, alguns bloqueios, mas isso não anula o fato dessa participação significativa desse movimento, participação exclusivamente popular da população negra escravizada nesse contexto. Isso vai influenciar muitos países da América Latina também. O Brasil influencia no processo da Conjuração Baiana. As governabilidades das colônias aqui vão ficar extremamente temerosas com isso, né? O movimento haitianismo, que vai ser temido na América Latina por conta da estrutura colonial que preservava a questão da mão de obra escravizada. Vai influenciar também o movimento operário francês. Então, é um movimento histórico que compõe, né, um quadro e um processo de grande importância para a construção identitária do Haiti, como fim dessas limitações, dessas violências coloniais, e também o medo de desestabilizar as colônias da América do Sul também. Aqui eu deixei o material de apoio, alguns vídeos e o artigo que eu usei para citações. E até mais, gente!